Alunos, bom dia, né? Nós vamos falar hoje sobre as propriedades mecânicas, parte 2, né? O ensaio de impacto. Tá? Esse ensaio ele é um importante ensaio em material, né? Ele consiste em você, né, colocar uma amostra, né, numa máquina e um pêndulo ou martelo, né, está numa determinada altura e se desloca e vai colidir aqui com uma amostra, tá? Com o material, tá? E ao colidir ele vai perder energia e ao perder essa energia, né, ele vai alcançar uma altura final. A diferença entre a altura inicial e a altura final multiplicado pela massa e a gravidade vai dar energia de impacto, né? É aquela fórmula da energia potencial gravitacional, ok? E existem duas maneiras com que a amostra é presa na máquina. Ela pode ser biapoiada, que é o ensaio Charpy, muito utilizado aqui no Brasil, né, e lá nos Estados Unidos, né, bastante utilizado. E o monoapoiado, que é o ISODE, que é mais usado na Europa, mas também é muito usado para materiais poliméricos, até mesmo aqui no Brasil. Tá? Vamos avançar aí. Essa aqui é a máquina em si. Tá? Hoje em dia essas máquinas elas têm tanto esse mostrador aqui, né, para apresentar qual foi a energia final alcançada, como pode ser computadorizado também, né, pegar isso aqui computadorizado. Aqui tem uma animação, né, mostrando o corpo de prova, né, a amostra presa, né, biapoiada, ou seja, o Charpy, aí o pêndulo, né, o martelo vindo e colidindo contra a amostra. E aqui está o gráfico que a gente obtém, né, desse tipo de ensaio. Tá? A gente faz vários pontos, né, e vai unindo esses pontos. E esse gráfico, né, normalmente ele é em função da temperatura do material. Né? Então a gente tem energia absorvida em função da temperatura e essa região do lado de cá, né, quando o material tem alta energia absorvida, significa que, né, o material está com uma característica, né, totalmente dúctil. Isso aqui é um tipo de fratura, ó, que é a fratura dúctil. Né? E do lado de cá, né, significa que o material ele variou suas características. Papai vai fazer daqui a pouco, amor. O material variou suas características em função da temperatura e do lado de cá ele apresenta uma fratura 100% frágil. Né? Vamos avançar um pouco mais. E esse gráfico mostra, né, que nessa aqui você tem uma região de transição. Uma região onde aqui você tem material 100% frágil, lá de cá 100% dúctil, e aqui, né, o material que tem um comportamento frágil e dúctil. Isso é interessante sob o seguinte aspecto, né? A gente pode determinar, né, estabelecendo algum critério, que infelizmente, né, não é normalizado. É importante dizer que esse ensaio ele é normalizado, tanto o método Charpy quanto o método ISODE. Tá? Inclusive o Charpy é normalizado pela BNT. Né? Eu coloquei lá na apostila para vocês essa citação. Ok? Então, isso é interessante porque, né, a gente pode estabelecer um critério para saber qual é a temperatura onde o material passa de um comportamento dúctil para um comportamento frágil. Né? Não esquecendo que materiais que se comportam frágil, de forma frágil são materiais mais suscetíveis à propagação de trincas. Né? São materiais que quebram mais facilmente. Né? Um exemplo, né, assim, ninguém fabrica navio, né? Ninguém fabrica plataforma de material cerâmico, né? Ninguém fabrica tubulações de material cerâmico. Não são as antigas manilhas, né? Tá? Fazia até de argila, né? Usado como esgoto. Né? Mas o material cerâmico é extremamente frágil. Né? Você imagina um navio se comportando dessa forma, né? Tá? Ou uma estrutura de um prédio, uma estrutura de plataforma. Né? Isso tudo, no primeiro impacto, iria quebrar, né? Porque não tem
né, capacidade de suportar a propagação de trinca. Então, o material que ele foi projetado para ser dúctil, né, ele suporta impacto, ele suporta a propagação de trinca. Aí, se ele começa a se comportar como frágil, ele, né, é uma coisa péssima, né, uma coisa horrível para o material, né? Ele não vai suportar, né, alguma carga, né, de impacto, ok? Então vamos avançar mais aí. Aqui é um exemplo de um dos parâmetros que a gente analisa, né, como eu falei ali, a transição de temperatura e transição dúctil-frágil, né, a TTDF, né, temperatura de transição dúctil-frágil. A TTDF, né, ela foi investigada, né, a exaustão, principalmente na época da Segunda Guerra, porque os navios começaram a utilizar um processo novo, né, de construção de navios, que era o processo de solda, né? A solda elétrica ela foi descoberta lá nos anos, né, da década de 10, foi investigado nos anos 20, né, na década de 1920. Aí na década de 1930 já começaram a construção de, né, algumas coisas construindo de solda, né? Tá? Então, a Alemanha, por exemplo, fez algo assim, né? Construiu um grande navio de guerra chamado Bismarck, que era soldado, né? Isso para poder o navio ficar mais leve e não infringir lá o tal Tratado de Versalhes, né? Que historicamente limitava lá o poderio naval, né, da Alemanha. Mas durante a guerra, né, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, a Inglaterra, começaram a construir navios, né, para suprir os navios que eram afundados lá, né, pela marinha de submarinos dos alemães lá. Aí, como esses navios começaram a usar solda, né, e solda era um negócio novo, né, eles não sabiam que tinham que fazer um tratamento depois de soldar, um tratamento térmico, né, eles não sabiam que tinha que fazer um alívio de tensões para evitar trinca, para evitar caminho preferencial de trinca, né? Aí passaram a ter esses problemas aí. Alguns navios desses afundaram nos portos, outros navios desses afundavam no mar, né? Simplesmente com o balanço das ondas, tá ok? Tá? Então, pessoas morreram por causa disso. É bom deixar registrado, né? E muitas dessas pessoas que eram da marinha mercante, elas não eram convocadas, elas eram voluntárias, né? E é mão de obra especializada. Esse é outro ponto interessante falar. E aqui, né, esse gráfico ele mostra para gente que nem todo material sofre, né, transição dúctil-frágil, né? Existe material que ele é dúctil e ele continua sendo dúctil a vida toda, né? Como CFC, né? Alumínio, cobre, né? Prata, aço inox austenítico, né? Ele é simplesmente dúctil e continua sendo dúctil, tá? Agora, os CCCs, né? Eles têm essa característica, que é a curva que eu mostrei lá para vocês, e aqueles aços muito duros ou hexagonal compacto, eles têm essa característica que ele é frágil e continua sendo frágil, ok? Aqui tem né, a curva do aço carbono, né, que é o principal material que a gente utiliza, né, na engenharia. Né? As plataformas de petróleo são feitas de aço carbono, tubulação de petróleo é feita de aço carbono, né? Tanque de armazenamento, né, feito de aço carbono. Eu estou falando tudo aqui que pode causar um grande impacto, né, chamado equipamentos críticos, que pode causar um grande impacto em perdas, né, de vidas, né, humanas, quanto prejuízos econômicos, ecológicos, né, enormes. Tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, né, temperatura de transição dúctil frágil, né, no aço, quanto menor o teor de carbono, mais fraco fica o material, mas melhora essa capacidade do material porque a resistir ao fenômeno de transição dúctil frágil, porque diminui a temperatura de transição dúctil frágil. Eu poderia perguntar a vocês, Nasha,
Aqui em Campos, Goytacazes, a gente não tem esse problema, né? Porque, vamos supor, né, que seja 4 graus a temperatura de transição dúctil frágil desse aço aqui, o 1020, né, que é o aço mais comum que a gente utiliza. Estou falando 4 graus que esse é um valor mais ou menos estabelecido para 50%, né, do material sendo dúctil e 50% sendo frágil, que é um dos parâmetros que eles utilizam para estabelecer, né, se o material qual é a temperatura de transição dúctil frágil, TTDF. Então a gente fala, pô, 4 graus, dá 4 graus aqui em Campos? Eu falar assim, não, eu vou falar para vocês, dá. Ela vai falar, pô, onde é que tem 4 graus aqui? Né? Na época de vento sul, época de lá no alto do morro, né, do Itaoca, lá, o Morro do Rato, né, lá na serra, né, na Campos tem uma região de serra ali na divisa com São Fidélis, né, o Imbé, tá? Ali dá 4 graus, talvez se dê, mas eu estou falando para vocês que dá 4 graus constantemente, todos os dias do ano, né, e numa região industrial para Campos, que é no fundo do mar, na bacia de Campos. Então ali, a árvore de Natal, né, os raízes, que são aquelas tubulações que vão, né, da plataforma até a árvore de Natal, né, até o fundo do mar, esses manifolds lá de baixo, lá no fundo do mar, tudo, né, é projetado pensando nessa transição do frágil. Então, ou você, né, trabalha com aço com baixo teor de carbono, ou então você adiciona elementos de liga, né? Parece que o manganês ele consegue fazer essa curva também, né, se deslocar para a esquerda. Quanto mais para a esquerda essa curva, melhor. Tá? E também utilizando aços de grãos mais finos, chamados grãos refinados, né? Aquele número da STM que a gente já falou para vocês, né? Quanto maior o número da STM, mais fino é o grão. Então, tudo isso joga o aço mais para a esquerda. Tá? Vamos passar mais um pouco aqui. E esse é um problema, né, que, né, se tornou até mesmo vedete internacional aí, né, porque na época do afundamento do filme, né, do Titanic, né, esse assunto ficou em moda durante um tempo aí, né, aquele casal, né, do Jake, não sei o que lá, né, e então uma das hipóteses que o pessoal levanta é que o material do casco, né, sofreu a transição ductil-frágil porque o mar, né, era um mar gelado, tá? E ao colidir com o iceberg, ao invés de trincar, né, ao invés de amassar, ele saiu rompendo, saiu trincando, rompeu o rebite, né, saiu trincando o casco. Isso prejudicou a estanqueidade da embarcação e o navio, né, prejudicou a flutuabilidade da embarcação, o navio afundou. Tá? Eu vou falar para vocês, eu tenho até um caso de um conhecido que né, ele foi para Vladivostok, né, que é aquela ponta lá da Rússia que quase que se encontra, né, com Alasca, e ele falou que ela era de uma empresa de tratores aqui no Brasil que vendeu uns tratores para os russos e quando estava, né, a pá do trator, quando batia numa pedra quebrava. E ele estava indo lá para resolver esse problema, ele foi conversar comigo, ele falou, Alan, o que eu posso fazer? Rapaz, vou ser sincero com você, você vai ter que trocar todas as pás lá e vai ter que botar um aço, né, com uma característica, né, de uma liga, com manganês ou então aço inox austenítico, que suporte o impacto, né, sobre temperaturas tão baixas. Tá? E a gente está falando muito de metais aqui, né, esse é um exemplo aqui com metal, tá? Mas existem outros exemplos aí. Tá? Eu usei apenas o Casca para montar essa apresentação para vocês. Tá? Tem apresentações maravilhosas, eu vi aí do pessoal da USP, se vocês pesquisarem aí, fica a título de vocês colocarem no trabalho que eu vou pedir para vocês, né? Tá? Agora, existe transição dúctil frágil também, né?
polímeros e cerâmicos, está falando isso lá no material da apostila, né, que eu preparei. Agora, eu lembro de um livro que eu li sobre a Segunda Guerra, que tem lá na casa do meu pai, né, contando um médico alemão falando que, né, a transição dúctil-frágil, né, ocorrendo em corpos humanos, né, falando que dedo quebrava, né, as pontas, né, tudo que tinha ponta no corpo humano lá, o frio intenso de menos 40 graus exposto a pele humana exposta a essa temperatura poderia, né, causar, né, uma fratura, né, no corpo humano, né? E o pessoal também falando que os caminhões, né, o vidro que era preso com a borracha, as borrachas quebravam, ficavam quebradiças, aí o vidro caía, aí aquele vento frio, né, entrava para dentro do caminhão, né, as vedações, os ringues, né, as juntas do cabeçote, tudo isso estragava devido a um frio intenso, né, que é característico daqueles países lá, né, próximo ao círculo ártico, né, ou então, né, aqui que vive próximo aos polos, né, então aqui na Antártica aqui. Pessoal, né, essa apresentação, né, fica por aqui por hoje, apresentação mais curta, tá? Bom dia a todos.